Olá, tudo bom, pessoal? Oi, sou eu aqui, cada vez mais velho e mais gordo, tá? Sobrevivendo, né, um dia de cada vez. Tá? Já são uns 4, 5 meses, mas vamos nós, né? Temos que nos manter agora firmes, tá? Para que possamos retornar ou ainda esse ano ou ano que vem, tá? E aproveitar esse tempo que a gente está em casa e fazer o que a gente tem que fazer. Então, assim, ó, eu quero passar alguns pontos com vocês, né, da, dessa nossa atividade aqui. Tá? Então, a gente vai falar sobre os cretenses e fenícios. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, os cretenses foram os que deram origem aos gregos. Tá? E os fenícios, uma característica boa deles é que eles foram os maiores navegadores da antiguidade. Tá? Então, aqui, primeira coisa, não haviam rotas terrestres, quer dizer o quê? Não eram estradas. Tá? Vocês imaginam andar no meio de uma floresta, normalmente, tá? E era um caminho que eles abriam na floresta para passavam ali com as suas carroças. Então eles usavam muito, como diz aqui, ó, transporte fluvial, então pelos rios ou pelos mares também. Tá? Então esse era o tipo de transporte. Isso a gente já viu desde lá os egípcios, né, também já usaram muito transporte pelos rios, os povos da Mesopotâmia também navegaram muito nos rios. Tá? Assim como se a gente for falar em termos de Brasil, por exemplo, né, os povos do norte do Brasil, lá do Amazonas, do Pará, também utilizam muito os rios, principalmente o rio Amazonas. Tá? E aqui nós temos nesse mapa, né, os cretenses. A ilha de Creta é isso aqui, ela fica dentro do mar Mediterrâneo, tem alguns mares próximos aqui, né, dentro da Península Itálica, onde vai a Itália, a Grécia, tá, Mar Negro, etc. Aqui está o norte da África, tá, então aqui fica a ilha de Creta. Então os cretenses, como eu falei para vocês, eles dão origem ao povo grego. Aqui um outro mapa então dos fenícios. Aqui está a Creta, que eu falei antes, aqui está o Egito, né? E aqui ficava a Fenícia na antiguidade, as principais cidades da Fenícia, que é Biblos, Sidon, Tiro. São as colônias fenícias. Então fala sobre a ilha de Creta. Primeiro, como a ilha de Creta, o litoral dela era muito recortado, então ela tinha aqui, ó, ótimos portos naturais. Tá? E por isso, então eles se destacaram na navegação. Quando que apareceram? 2000 a.C. até 1200 a.C. Tá? Do que eles viviam? Do artesanato, do comércio marítimo. Tá? Daí fala ali, exportavam cerâmica, joias, vinho, azeite, né? E importavam várias coisas. Aqui nós temos, né, então os gregos, né, antes de Cristo aqui. Tá? Isso aqui já é uma figura dos gregos, como eles se vestiam. Como eles vieram dos fenícios, e aqui nessa figura da direita aqui, né, essa estátua, então naquela época, como o calor naquela região pode passar dos 40 graus, então era normal as mulheres usarem às vezes os seios de fora. E a Fenícia, onde é? Onde hoje fica o Líbano. Tá? O Líbano é onde, só para a gente se situar no tempo e espaço, agora onde explodiu aquele porto lá, né? Então, que destruiu Beirute, a capital do Líbano. Tá? Então ali é a Fenícia. Tá? Que mais? Não tinham poucas terras férteis, tá? Então a agricultura quase zero. Então, né? E pastoreio também muito pouco. Tá? Mas, no entanto, o litoral deles também favorecia a questão da navegação. E aqui dos cretenses, né? Então, assim, aquela cena daqueles golfinhos lá em cima é dos palácios cretenses, né? Ali embaixo as ruínas de um palácio cretense, o palácio de Knossos, tá? E esses vasos que muitas vezes eu comendo em sala de aula, tá? Esses vasos aqui é onde nos navios eles colocavam, então, tudo que era carregado nos navios era dentro desses jarros aqui. Tá? Que eram os maiores para transportar grãos, né, como arroz, cevada, para transportar o vinho, né, tudo era colocado dentro dessas embalagens aqui, digamos assim. Que mais?
Primeiro os cretenses tomavam conta então do mar Mediterrâneo. Depois os fenícios, né, vão aproveitar a decadência dos cretenses. E aqui nós temos os barcos, né, dos fenícios. Né? Normalmente se chamam triremes, né? Eram barcos que eram com vela e com vários remos. Tá? Normalmente eram escravos que ficavam aqui remando, né, o som de um tambor. Vocês já devem ter visto às vezes nos filmes aparecem bastante disso aí. Né? E também tinham as velas, quando o vento ajudava, que o vento estava a favor, né, vamos a favor do vento. Se não tivesse vento, vai no remo. Os cretenses, que mais? Aqui, deixa eu ver, não, aqui nada muito importante. Aqui o que eles exportavam, as principais cidades quinosos e faístos. Aqui sobre essa máscara, isso aqui é uma máscara de ouro. Tá? Então, naquela época eles já se dedicavam a produzir algumas joias e até inclusive isso aí. Né? Aqui lembra aquela figura dos golfinhos? Ó, fica aqui nessa entrada do Palácio de Knossos. E aqui a cidade de Minoicos, né, uma civilização chamada Minoicos, né, então construíram essa cidade. Para a gente ter uma ideia, isso aqui é uma maquete, né, que foi feita nos tempos atuais. Né, mais ou menos pelas ruínas eles calcularam que a cidade teria essa formação aqui, esse formato. E aqui a gente vai falar muito, quando a gente fala nos gregos, nos romanos, nas colunas, né, que sustentam os templos e os palácios deles. Daí essas colunas, elas, de acordo com o povo que formou, por exemplo, os gregos, os dórios, os jônios, os coríntios, né? Então as colunas elas têm esses formatos diferentes aqui. Que mais? Vamos passando. Quando tiver alguma coisa importante eu vou mostrando aqui para vocês. Ó. A cidade de Micenas, né, em Creta. Então, uma outra característica bastante importante dessas cidades antigas, né, de antes de Cristo e até depois de Cristo também durante muito tempo, é assim, ó, elas são cidades que vocês podem ver, elas têm muralhas. Essa muralha ela deve ter, calculem assim, 15 a 20 metros de altura, tá? E de profundidade, de largura na muralha, mais ou menos uns 3, 4 até 5 metros. Então, eram barreiras para aquela época quase que intransponíveis. Era muito difícil, né, de entrar numa cidade dessa. E eles tinham que fazer esse tipo de muralha por causa do risco. As invasões eram constantes. Né? Esses povos viviam querendo invadir o território um do outro. Deixa eu ver o que mais. Jogos, passamos. Aqui essa outra figura que mostra o Minotauro, né? Então, com um herói cretense, né, que vai dar origem às lendas, os gregos, né, contaram muito da sua história através das lendas, em que esse herói Teseu, ele entra no palácio, ele é largado no palácio Minotauro, né, e ele acaba vencendo o Minotauro. Né. Aqui atualmente uma cidade lá na ilha de Creta, né, ali embaixo, para vocês terem uma ideia. Aquela muralha ali é mais para contenção das águas hoje em dia, né? E aqui um pouquinho da arte que a gente vai ver então, né? Esse mosaico aqui embaixo. Né? Então, essa arte do mosaico ela é muito antiga. Né? Naquela época, o tipo de brinquedo, né? Com o que as crianças brincavam com isso aqui. Né? Assim como existiam vasilhas grandes, né, que eram carregadas dentro dos navios, também existiam, eles faziam artesanato menor, vasilhas menores para se ter dentro de casa. Isso aqui é em ouro. Tá? E aqui um mercado fenício, né? A gente pode ver, sugere que eles estão num porto, né? E os fenícios eles navegaram por todo o continente europeu. E até se diz que eles foram bem mais longe que a Europa, né, por outros territórios. Tá? Mas foram os maiores navegadores da antiguidade. Essa é a característica principal. Faziam, como diz aqui, comércio com o Egito, por exemplo. Isso ali embaixo, né, uma das cidades, uma maquete, aliás, do que teria sido uma das cidades da Fenícia na antiguidade. E aqui em cima
aqui na esquerda, aqui em cima, nós temos o que? O alfabeto fenício, que vai dar origem ao alfabeto que nós temos hoje, algumas das letras, né? Então, os fenícios, uma das maiores, talvez, contribuições dele, foram a criação do alfabeto, né? O desenvolvimento do alfabeto. A gente vai ver que a questão da escrita, da linguagem, ela começa lá na pré-história, né? O homem da pré-história, né, já pintando as cavernas, mas depois vai se desenvolvendo. Outras formas de linguagem. Os egípcios tiveram uma forma de linguagem, que eram os hieróglifos, né? E os fenícios vão, então, vão desenvolver esses sinais. E esses sinais vão dar origem às letras que nós temos atualmente. O que mais? Aqui passamos. Bom, gente, eu não vou me deixar esse vídeo muito extenso, é só para ter um contato com vocês, né? E qualquer dúvida daí que vocês tenham, né, vocês podem me perguntar. Eu acho que a turma tem um grupo no WhatsApp, né? Daí entrem em contato comigo, deixem a opinião de vocês, tá? E a gente vai tentando melhorar isso. É só para ter um contato maior com vocês. Eu sei que, infelizmente, nem todos vão conseguir ter acesso a esse vídeo, vão conseguir olhar esse vídeo. Mas, né, às vezes a gente está em algum lugar que tenha um Wi-Fi aí disponível, né? Tenta dar uma olhadinha no vídeo daí, né? Tá bom? Então, era isso por hoje, tá? E a gente se encontra na próxima lição, tá? E todos nós, professores, estamos com muita saudade de vocês, né? O que a gente mais gostaria é de estar presente com vocês em sala de aula. Mas, se Deus quiser, né, isso em breve será possível. Beijão e um abraço para todos e até mais.